A saga dos X-Men número 9 da Panini. Já chegou e é o vídeo de hoje do canal Fator X, logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês a saga dos X-Men número 9 da Panini. Esse exemplar aqui, que a gente vai resenhar hoje e também vai resumir para você. Se você está conhecendo o canal hoje, a gente sempre faz isso quando chega uma nova edição dos Mutantes às bancas. A gente faz primeiro um review sem spoilers, contando o que você encontra na revista, quantas páginas tem, qual o preço, o que está encadernado, mais ou menos o tom da história, que época que é, e depois o resumo completo, para quem acompanha as histórias dos X-Men só aqui pelo canal, ou quer ressignificar o que acabou de ler, já comprou a revista, mas quer saber qual o link que isso tem com outros momentos da saga dos Mutantes, referências futuras e tudo mais. Então tudo isso a gente fala também no resumo completo. Agora não se preocupe, aqui na minutagem você pode escolher tanto assistir o review sem spoilers, quanto o resumo completo, ou simplesmente passar adiante e assistir os dois. Se você gosta do formato do vídeo, já aproveita a curtir ele, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, confere as redes sociais do canal Fator X, onde tem muito material extra sobre os mutantes e também onde eu aviso quando saem os vídeos, quando as revistas chegam e tudo mais. Também os nossos grupos de WhatsApp e Facebook, onde além de mim você encontra vários X-maníacos que são especialistas aqui em X-Men, Wolverine, em todos os mutantes. E também confere o link da Amazon para adquirir esse mesmo exemplar e outros tantos exemplares dos mutantes que podem lhe interessar e que comprando por esses links que estão aqui na descrição, você ajuda o canal Fator X. Essa é a única renda que eu tenho com o canal nesse momento. Claro, se você quiser nos ajudar de outra maneira, até com um valor menor, você pode fazer um Pix para a gente, ou através desse QR Code, ou pelo celular que está aqui na descrição, que é o meu celular pessoal, porque eu sou o único responsável pelo canal. Então, quando você doa para mim, doa para o canal Fator X. Agora vamos lá para a primeira parte, review sem spoilers de A Saga dos X-Men número 9 da Panini. A Saga dos X-Men número 9 tem 144 páginas, reúne Uncanny X-Men de 194 a 198 e Power Pack, revista que foi traduzida no Brasil como Quarteto Futuro, número 12. E essa é uma história que é interligada com Uncanny X-Men, é uma aventura que começa lá nas páginas de Quarteto Futuro, lá já tem os mutantes, já tem Lince Negra, Noturno e tal, e depois ela migra para a revista Uncanny X-Men, porque ela continua na Uncanny X-Men, então é um crossover ali das duas equipes. Essa revista é purinha as histórias da época dos X-Men que estão sendo republicadas aqui. Outros exemplares anteriores trouxeram no mix revistas escritas posteriormente ou parte de antologias com outros autores, mas que estavam ou no momento cronológico da publicação original ou que estava no momento cronológico próximo. Essa não, isso daqui é tudo história que foi publicada naquela época, tudo da fase do Claremont mesmo, né? Então, aqui você vai ver que não vai ter mudança no tom do roteiro, nem nada disso, está tudo em sequência. Tem uma pequena quebra. No final do número 195, Uncanny X-Men 195, os X-Men sentem um chamado telepático de Magneto. E aí, entre o 195 e o 196 vão acontecer as Guerras Secretas 2. Isso já aconteceu antes na saga dos X-Men, justamente com as Guerras Secretas 1. Aqui nas Guerras Secretas 2, um vilão, um ex-inimigo dos X-Men, vai fazer parte da equipe nas Guerras Secretas 2. Então você vai sentir essa diferença. Infelizmente, as Guerras Secretas 2 são um crossover de toda a Marvel, então eles não saem aqui. E pior, diferente das Guerras Secretas 1, não foi encadernado. Então a única referência que tem aqui é um título em formatinho da Editora Abril, que eu estou deixando aqui na tela para você conferir e vou repetir na parte do resumo completo quando chegar o momento dessa história. E é bom você conseguir lê-lo, ou pelo menos achar um resumo na internet, ou até uma tradução feita por fã das edições que estão contidas na publicação da Editora Abril, da época, né, de Guerras Secretas 2. Mas, se não, você consegue entender a saga dos X-Men, só vai sentir a diferença da adição desse personagem e vai estranhar um pouquinho por que ele veio para a equipe, como que os X-Men aceitaram ele com essa facilidade. Fora isso, as Guerras Secretas são motivadas principalmente pelo encontro dos heróis da Terra com o Beyonder, uma força extremamente poderosa, quase onipotente mesmo. E o Beyonder vai aparecer em algumas edições de X-Men depois das Guerras Secretas número 2. Mas mesmo assim você também vai ver essa diferença, vai ver a Rachel Grey de vez em quando sentindo a presença do cara, até avistando ele, né? Então, se você conseguir ter acesso a esse formatinho da Abril e conferir as Guerras Secretas 2, você vai aproveitar um pouco melhor a revista. E deixa aqui nos comentários se vale a pena eu fazer um vídeo sobre as Guerras Secretas 2. Agora vamos lá para o resumo completo de A Saga dos X-Men número 9 da Panini. Uncanny X-Men 194.
Aqui a gente vai ver o Fanático indo ao banco. Avistamentos desse personagem vão ser noticiados por toda Nova York, mas ninguém conhece ele sem armadura. Sem armadura ele é só um sujeito de corpo desproporcional, um sujeito muito grande, muito forte, dentro do banco. Então, as pessoas avistaram o Fanático, avisaram as autoridades e tudo mais, mas o Fanático passa inclusive pelos policiais porque está sem aquela armadura enorme dele. Os X-Men reconhecem o cara. Né? Os X-Men vêm na TV, relutam um pouquinho, o Noturno está meio cansadão da última aventura dos X-Men, e ele é o líder da equipe agora, mas depois eles vão lá e ficam meio que espreitando, vigiando o Fanático. Percebe que ele está de boa no banco, não tem por que iniciar um confronto contra ele, porque esse confronto poderia inclusive ferir civis. Isso é uma grande preocupação dos X-Men. Só que não é uma grande preocupação de Nimrod, o super sentinela vindo do futuro que está vivendo em Nova York, na casa de um ser humano que inclusive ele salvou recentemente de ser assassinado por um assaltante. E o Nimrod, assim que ele detecta o Fanático, ele não quer nem saber. Ele vai lá e começa a destruir o banco para lutar contra o cara. Isso vai obrigar os X-Men a impedir a destruição, impedir o ferimento de vítimas humanas inocentes. Né? E isso também vai ser noticiado depois, que vai parecer que os X-Men estão contra um novo herói, que é o Nimrod, ao lado do Fanático. Mas os X-Men, junto com o Fanático, vão conseguir que o Nimrod recue inicialmente, se teletransporte e deixe os X-Men. Então os X-Men meio que vencem o primeiro round, mas eles percebem que ele é muito avançado. Enquanto isso, a gente vê pequenas páginas ali da aventura de Ororo, a Tempestade, que agora está sem poderes desde a saga dos X-Men número 4 e que voltou para a África, onde ela planejava levar uma vida normal. Né? Então a gente vai ver ali que ela chegou, já se encontrou com dois racistas que acham que podem fazer o que quiser porque tem dinheiro, então ela vai confrontar esses dois. E aqui na revista eles não chamam eles pelo sobrenome, apenas pelos primeiros nomes, mas esses são os irmãos Strucker, que vão ser mais importantes um pouco mais adiante. Power Pack número 12. Aqui a gente vai ver o Quarteto Futuro voltando de uma missão, eles resgataram um gatinho. Só que durante essa missão, eles perderam seus livros de escola nos esgotos próximos aos túneis dos Morlocks. Então quando eles voltam a pegar, depois que eles já resgataram o gatinho, tudo isso deve ter acontecido em outra edição, ou é só o background para justificar essa aventura, mas quando eles voltam para pegar os livros, eles são capturados pelos Morlocks. Isso porque a gente viu nas edições anteriores da saga dos X-Men, que uma Morlock chamada Anna Lee perdeu os filhos, eles foram assassinados por humanos racistas da superfície. Então, esses Morlocks, sem autorização de Calisto, estão sequestrando essas crianças para substituir os filhos dela, porque ela tem um poder de projetar suas emoções nos outros. Inclusive, por causa disso, é sempre mantido ao lado dela o sanguessuga, que tira os poderes dela. Mas ela está tão triste com a morte dos filhos que nem isso tá segurando a mulher, e os Morlocks têm pressa de resolver, não contam para Calisto e vão sequestrar as crianças. Eles conseguem levar as crianças, com certa relutância, mas conseguem. Só que os X-Men estavam visitando os Morlocks naquele dia, e o Noturno e a Lince Negra percebem algo diferente, vão lá em socorro das crianças e terminam ali conseguindo libertá-las. Isso vai desembocar em Uncanny X-Men 195, porque as crianças chegam a voltar para casa, chega a ficar ali aparentemente tudo bem, só que durante essa aventura, a gente viu que tinha uma Morlock chamada Belos Sonhos que podia reescrever as memórias das pessoas. E essa Morlock vai aparecer de novo nas páginas de Uncanny X-Men 195 para reescrever as memórias dos pais do Quarteto Futuro, porque os membros do Quarteto Futuro são 4 irmãos, todos da mesma família. E aí o que vai acontecer? Eles não se lembram dos filhos, vão ficar sem lar e aí vão ser capturados de novo pelos Morlocks. Os X-Men vão voltar em socorro deles mais uma vez, agora inclusive com o Wolverine, mas o que vai pôr realmente fim ao confronto vai ser o momento em que Calisto fica sabendo que os Morlocks desobedeceram às ordens de Tempestade e novamente sequestraram moradores da superfície. Aí, finalmente, os Morlocks vão obedecer, desfazer tudo, devolver as memórias e devolver o Quarteto Futuro à sua família. E na conclusão dessa edição, Rachel Grey sente uma convocação vindo da Mansão X, mas não é o Professor Xavier, e sim Magneto. Essa convocação vai levar os X-Men a participar das Guerras Secretas 2, o retorno do Beyonder. Dessa vez não para abduzir os super-heróis da Terra como ele fez nas Guerras Secretas 1, mas sim ele que veio até a Terra. Então vários heróis vão se reunir para confrontá-lo e o Magneto é quem vem fazer com que os X-Men venham participar dessa aventura. Isso foi publicado em Grandes Heróis Marvel número 27 da editora Abril, em março de 1990. Tem uma nota de rodapé aqui na revista indicando isso. E não está no interior. Então depois disso a gente vai para Uncanny X-Men 196. E aqui a gente vai ver o Professor X, que foi linchado recentemente por alunos dessa nova faculdade, na qual ele está dando algumas palestras e cursos, mas que ele não se lembra, porque os ferimentos foram muito graves, ele tem uma amnésia disso. Então ele está dando uma palestra para esses alunos. Alguns daqueles que o lincharam estão presentes,
Só que os poderes dele estão reduzidos, porque ele ficou muito ferido, está tendo que tomar vários remédios, e esses remédios estão embotando seus poderes psíquicos. Aí o que acontece? Ele sente ali a intenção de alguém de assassinar alguém, mas ele não percebe quem é esse alguém, o assassino, nem quem é o outro alguém, a vítima. Na verdade, são seus próprios linchadores tentando matá-lo antes que ele possa identificá-los. Isso sem falar que durante o confronto ele desferiu umas rajadas psíquicas e os caras perceberam que ele é mutante. Então eles estão com mais raiva dele ainda porque já era um bando de racistas que tinha atacado o Professor X por defender mutantes. Imagina quando eles descobrem que ele é um mutante. A aventura vai girar em torno disso. Xavier vai dividir os X-Men para tentar localizar quem é esse assassino e quem é a vítima em potencial, sem entender que a vítima é ele. Só que entre os X-Men vai estar o Magneto, que convocou eles durante as Guerras Secretas 2 e que depois ficou com a equipe. Porque o Magneto está fazendo o caminho ali para se regenerar. Ele está muito arrependido desde que quase matou a Lince Negra. Essa edição tem alguns avistamentos da parte de Rachel Grey do Beyonder, porque ele continua aparecendo para ela, ele está intrigado com a natureza dela, e ele fica intrigado um pouco também com a natureza do Magneto. Mas a história gira em torno principalmente da interação com aqueles que querem matar o Professor X. Inclusive eles chegam a fazer um atentado contra ele, tentam linchar a Lince Negra, que eles deduzem que deve ser mutante também. E no final das contas é Rachel Grey quem salva a amiga e decide matar inclusive os linchadores. E quem impede ela, quem faz um discurso que chama ela à razão, justamente Magneto, provando alguns dos passos que ele deu em direção à sua redenção. Uncanny X-Men 197 é praticamente uma aventura em dupla, uma aventura da Lince Negra junto com Colossus, abduzidos pelo Arcade, que está dizendo que está sendo perseguido pelo próprio Dr. Destino. Depois a gente vai descobrir que, na verdade, é só o confronto anual que ele faz no aniversário contra a Senhorita Loki. Então, na verdade, eles estavam defendendo o Arcade da Senhorita Loki vestida como Dr. Destino. Uma luta dos dois lado a lado. Tem uma coisa engraçada, o Colossus abre o coração para a Lince Negra, só que o Arcade usa várias cópias robôs, inclusive dos próprios X-Men, para se defender, e ele fala com a cópia robô da Lince Negra, enquanto ela, na verdade, estava protegendo o Arcade e ele não sabe disso. Então ele gasta toda a saliva à toa, mas pensa melhor em seus sentimentos ao explicar para o robô. Então ele meio que se resolve, apesar disso. Uncanny X-Men 198, Morte em Vida, parte 2. E a Tempestade tinha encontrado com os irmãos Strucker no comecinho desse exemplar de A Saga dos X-Men. Por tê-los desafiado, né, como eu disse, eles não são chamados de Strucker, mas aparecem ali como dois irmãos racistas, tratando mal algumas das pessoas lá na própria África. Então, a Tempestade vai defender uma mulher deles, e aí vai parecer que ela resolveu o problema, ela não sabe com quem está lidando. Claro, ela não teria medo também se soubesse. Mas depois, ela é baleada à distância por eles, como forma de vingança, e deixada para morrer no meio da savana africana. Ela vai rastejar, vai se recuperar aos poucos, vai ter vários delírios com os X-Men, com o seu passado, vai entender várias coisas, inclusive das novas relações que ela tem agora que perdeu seus poderes. E no meio desse monte de alucinações, ela vai encontrar uma pessoa que de verdade precisa do seu socorro. Uma outra mulher que sofreu um acidente de ônibus, voltando grávida para sua tribo. Voltando grávida sem o pai do bebê, inclusive, temendo não ser aceita. E a Tempestade vai socorrê-la. A Tempestade reconhece que ela está mais ferida que a moça, mas está em mais condições de socorrê-la. E vai levar ela de volta até a tribo. Vai protegê-la, mesmo estando ferida. Lá ela vai receber cuidados. E a mulher vai entrar em trabalho de parto exatamente quando a Tempestade está despertando. E ela precisa da ajuda da Tempestade. A Tempestade não entende nada de parto, mas ela pede ajuda da Tempestade. E é a Tempestade que garante a sobrevivência do bebê. Inclusive numa cena que é original dessa revista, mas que foi transportada também para o desenho animado dos X-Men, para a série clássica. E aí a gente vê que a Tempestade garantiu a vida da criança. Só que essa tribo está passando muita necessidade. Ela utilizou de tratores e outras coisas fornecidas, outras tecnologias fornecidas, eles chamam assim pelo homem branco, né, mas por pessoas que não são ali nativos da tribo, pessoas que vieram até a África. E isso maltratou muito o solo, e depois eles não tiveram dinheiro para o combustível, para a manutenção. Então eles hoje passam muita necessidade. Eles têm uma regra: quando uma pessoa nasce, outra deve morrer. Então o ancião da tribo, como o bebê nasceu, sobreviveu graças inclusive à Tempestade, ele parte para o exílio para morrer no deserto. A Tempestade acompanha ele, vê inclusive o momento da sua morte meio triste, como se ela tivesse causado isso. E ele fala: não, muito pelo contrário, você salvou a vida do infante. Isso inclusive é muito importante, você não sabia do nosso costume, nem da nossa necessidade, você não pode se arrepender do que fez. Mas ali, Tempestade aprende lições importantes sobre quem ela é e sobre as escolhas difíceis que existem nesse mundo. E curiosamente não, é parte da referência feita na série animada. O ancião que morre se chama, não sei se a pronúncia correta é essa, mas Mjnairi, o mesmo nome que é dado a essa criança na série animada clássica. A criança não tem nome aqui em Morte e Vida, parte 2.
Mas é muito legal reconhecer depois de tantos anos uma referência no desenho animado dessa história em quadrinhos que está sendo republicada agora, mas que é razoavelmente antiga, lá dos anos 80, da fase do Claremont à frente dos X-Men. E Morte em Vida Parte 2 é a última história de A Saga dos X-Men, número 9 da Panini, encerrando a edição e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo. Aproveite se inscrever se ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltar para os nossos próximos vídeos. Eu espero você de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!